Então, pessoal, nós vamos fazer esses exercícios diversos aí da aula 6, tá? Então, nesses exercícios da aula 6, eles têm exercícios aí de juros simples, juros compostos, porcentagem. Eu tirei estes exercícios de uma tese de mestrado, de um professor que ele dizia que ele queria como ensinar, né, a matemática financeira para o ensino fundamental. E vamos lá, então, fazer aí a primeira questão aí da né, dessa lista aí de exercícios. Dessa lista de exercícios, ela tem uma questão especial, vocês vão saber por que ela é especial quando a gente chegar nela, tá? Quando chegar nela, eu vou falar o motivo dela ser especial. Então, primeira questão aí, ela diz o seguinte: no primeiro dia do mês de julho, um produto estava sendo comercializado por R$ 500. No 10º dia do mesmo mês, esse produto sofreu uma redução de 10% do seu valor. No 20º dia, ele foi reajustado com um aumento de 10%. O produto estava mais barato no primeiro dia do que no 20º dia, justifique sua resposta. Então, essa daí é basicamente um exercício sobre porcentagem, e a gente vai ver uma propriedade interessante da porcentagem. Por exemplo, ele diz que no primeiro dia o produto custava 500, no 10º dia ele sofreu uma redução de 10%, e no 20º dia ele sofreu um aumento de 10%. Dá a entender que o produto, né, se ele sofrer uma redução e depois um aumento, logo ele vai ter o quê? Vai continuar o mesmo preço. Porém, em porcentagem a gente não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Em porcentagem a gente tem que fazer aí por partes. Primeiro a gente vai calcular quanto foi essa redução e depois a gente vai calcular quanto foi o aumento no 20º dia. A gente vai ver que vai ser majorado em dois valores diferentes. Então, vamos lá. Vou resolver aqui de a caneta preta. A primeira parte vai dizer o seguinte, né? Ele sofreu uma redução de 10%. Basicamente, o que a gente vai fazer é calcular 10%, tá? 10% de R$ 500. Como é que a gente faz isso? A gente pega o valor, R$ 500, multiplica pelos 10%. 10% é quanto? 10 dividido por 100. Então, 500 vezes 10 dividido por 100 vai dar 50, né? Fazendo de cabeça aqui, eu sei que vai dar 50. 10% de 500, 50. Este aqui não é o valor do produto, tá? Esse aqui é o valor do desconto. Então, para eu saber qual é o valor do produto, vou fazer o seguinte. Vou anotar aqui, ó. Desconto, no caso, é o valor da redução. Então, para saber o valor do produto, eu vou pegar 500 menos 50, né, o valor do desconto, e eu vou ter que o valor do produto é igual a 450. Este vai ser o valor do produto. Beleza, isso aqui foi no 10º dia. Então, no 20º dia ele vai aumentar 10%, ele vai sofrer um aumento de 10%. Não vai ser mais sobre o valor de R$ 500, e sim sobre o valor de R$ 450, que afinal de contas é o valor atual do produto. Então, o que eu vou fazer? Tirar 10% de 450. Então, 450 vezes 10 dividido por 100 vai dar 45. Mais uma vez, este não é o valor do produto, este aí é o valor do desconto. Então, para saber o valor do produto no 20º dia, vai ser 450 mais 45. Logo, vai ser 495. Então, até que essa pergunta, né, ela pede para você justificar o motivo, né? Para justificar o motivo, basicamente é fazer as contas. Vou colocar aqui, 20º dia. Tá? Basicamente você vai ter que fazer as contas. E não só isso, tá? Você tem que falar também que além dele fazer as contas, você tem que falar que ficou R$ 5 mais barato do que no primeiro dia, tá? Então, o que te levaria a pensar que estaria o mesmo preço, não está, tá? Vai estar R$ 5 mais barato, depois de sofrer uma redução e depois um aumento de 10%. Então, essa daí foi a primeira questão.
Então, para a próxima questão 2 diz o seguinte: Paulinho, aos 24 anos, foi contratado para seu primeiro emprego e, para comemorar, resolveu oferecer uma grande festa para os amigos. Para tanto, ele resolveu fazer um empréstimo bancário de R$ 10.000 para pagar em 90 dias, com acréscimo de 5% ao mês. Pelo empréstimo que Paulinho optou por fazer, quanto deverá devolver ao banco ao final de 90 dias? Caso ele devolva com 30 dias de antecedência, quanto ele devolverá? Então, uma questão basicamente de juros simples, um detalhe que eu vou falar para vocês é que se a questão ela não disser se é juros simples ou juros compostos, você sempre faça a questão através de juros simples, porque afinal de contas é mais simples. Tá? Então, não vai fazer a questão aí com juros compostos, caso ela não fale, né? Ela não deixe específica ali para você fazer com juros compostos. Então, como ele não disse nada, a gente vai fazer através de juros simples. É uma questão que basicamente eu vou ter que fazer 2 vezes, vocês vão saber por quê. Mas aqui eu já até anotei os dados, tá? Então 10.000 vai ser o valor do empréstimo, tá? Que Paulinho fez. Outra coisa que a gente tira da questão é que Paulinho é um cara de gente boa, que ele nem foi efetivado na empresa, né? E ele já pegou um empréstimo de R$ 10.000 para pagar ali depois de 90 dias. Então, no mínimo, Paulinho deve que ganha muito bem, né? Para devolver esse dinheiro tão rápido. Enfim, voltando aqui para a questão, ele precisa entregar esse empréstimo em 90 dias. Se ele precisa entregar em 90 dias, né, eu dividi por 30 para ficar igual a 3 meses, porque afinal de contas minha taxa de juros é 5% ao mês. Tanto minha taxa de juros quanto o meu tempo, tá, meu prazo, eles precisam estar na mesma unidade. Então, para deixar tudo em meses, eu preferi passar aqui, né, o N de 90 dias para 3 meses. Tá? Lembrando que matemática financeira, um mês possui 30 dias. Então aqui eu tenho todos os meus dados e a questão pergunta quanto, né, Paulinho vai ter que devolver. Esse quanto ele vai ter que devolver, basicamente, é o montante, né, quanto ele vai ter que devolver ali no final. Então, pelas nossas fórmulas, tá, a gente pode fazer essa questão tanto aí com a fórmula do juros simples, quanto a fórmula do montante simples, tá? Eu vou escolher fazê-la através do montante simples, porque afinal de contas já é o valor que eu vou querer. Tá? Então eu vou escolher essa fórmula aqui para fazer. Porque ela já vai me entregar o valor do montante, que é o valor que eu quero. Então por isso que eu decidi fazer por ela. Vou basicamente substituir os valores, né? Já tenho todos os meus valores, basicamente vou substituir na fórmula. Então M é igual a C, que é 10.000, vezes 1 mais I, que é 0,05, vezes 3, que é o meu prazo. Tá? Então, tenho esses dados, tem aqui dentro uma multiplicação e uma soma, resolvo primeiramente a multiplicação. Então, vamos lá, M mais 0,15, né? 3 vezes 0,05 vai dar 0,15, fecho parênteses. Agora resolvo a soma, que é mais fácil. Vezes 1 mais 0,15 vai dar 1,15, né? Agora faço a multiplicação, 10.000 vezes 1,15, M vai ser igual a 11.500. Essa é a resposta. No caso aqui, caso ele entregue isso aqui, né, em 90 dias, como diz o enunciado. Então, por que eu disse que a gente teria que fazer essa questão 2 vezes? Pelo seguinte, porque no enunciado ele pergunta, né, quanto vai ser, né, quanto ele vai ter que pagar em 90 dias. Então, quanto será também, ó, caso ele devolva com 30 dias de antecedência. Então, você vai devolver com 30 dias de antecedência. Tem também aqui um N igual a 90, né, que é 90 dias, era o prazo que era para ele entregar, menos 30 dias de antecedência. Então, ele vai entregar com 60 dias. 60 dias é igual a 2 meses. Então, esses aí seriam os dados da questão, dessa segunda parte. Como é juros simples, pessoal, não sei se vocês perceberam, né?
mas eu posso também até supor isso aqui, ó, né? Já prever qual vai ser o valor. Se com 3 meses foi 11.500, não sei se vocês conseguem ver, mas com 2 meses seriam 11.000 e com um mês seria 10.500. Aqui, os juros, né, como ele é simples, eu consigo prever quanto vai ser o valor e eu sei que ele vai crescer de 500 e 500 reais. Então, se com 3 meses é 11.500, com 2 meses vai ser 10.000. Tá? Mas eu vou fazer aqui. Vai ficar M. Eu ia fazer com a do montante, vou fazer com a dos juros, já que tem que fazer 2 vezes. Vou fazer com a forma dos juros. J igual a C vezes I vezes N. J, não sei. C, 10.000. I, 0,05. E N, que é 2, que é o novo dado que eu tenho aqui. Vou fazer toda essa multiplicação, eu vou ver que J vai dar igual a 1.000. A questão não pergunta qual vai ser o valor dos juros, a questão está pedindo qual vai ser o valor do montante. Então, eu não posso terminar a questão aqui. E eu tenho que lembrar que montante, por definição, é igual a capital mais juros. Então, se é igual a capital mais juros, M vai ser igual a 10.000, que é o meu capital, mais os juros, que é 1.000, que eu acabei de encontrar. Então, o montante vai ser igual a 11.000. Tá? Esse vai ser o meu montante. Então, 2 meses ele vai entregar 11.000 e com 3 meses 11.500. Como eu falei, vai, né, a razão desse crescimento aqui, né, dessa progressão, seria aí de 500 em 500. Então vamos para a questão 3. Questão 3 é um pouquinho mais simples. Ela diz o seguinte: Pedro quer comprar um notebook em uma loja de informática perto de seu trabalho. A loja disponibiliza 2 formas de pagamento. Caso efetue a compra à vista, o preço será de R$ 1.700, porém, se realizar a compra a prazo, poderá dividir em 8 parcelas de R$ 300. Aí tem as alternativas, eu já anotei aqui os dados, tá? Então, à vista vai ser 1.700, a prazo vai ser 8 vezes de R$ 300. Se você quiser já resolver, né, 8 vezes de R$ 300, 8 vezes 3 vai dar R$ 2.400. Então, se a pessoa comprar à vista vai ser 1.700, se ela comprar a prazo vai ser 2.400. E a letra A diz o seguinte: entre as duas possibilidades de efetuar o pagamento a prazo ou à vista, é possível perceber alguma diferença? Faça os seus cálculos e registre. A gente acabou de fazer, tá? Então a letra A, ó, seria isso aqui. Opa, tá? Seria ali 2.400 a prazo, R$ 1.700 à vista. E a letra B pergunta: há vantagem se comprar à vista o notebook? Explique. Se a pessoa comprar a prazo, ela vai pagar R$ 2.400. E caso ela compre o produto à vista, ela vai pagar R$ 1.700. Então, se eu fazer aqui uma subtração, né, 2.400 por 1.700, eu vou ver que vai dar R$ 700. Então, se a pessoa comprar o produto à vista, ela vai ter R$ 700 de desconto. Então, sim, há vantagem se comprar à vista, pois ela vai ter R$ 700 de desconto. Então, vamos para a questão 4, que diz o seguinte: uma concessionária de automóveis anunciou a venda de um carro zero, oferecendo 2 formas de pagamento: R$ 80.000 à vista, ou entrada de 50% e o saldo em 48 parcelas mensais, com taxa de 2% ao mês sobre o valor financiado no sistema de juros compostos. Então, dessa parte do enunciado, eu já anotei aqui os dados. Temos ali R$ 80.000, que seria o capital, né, o valor do produto. Tem uma entrada de 50%, a gente logo vai ver o que será essa entrada. Temos ali o N, que é igual a 48 parcelas mensais, né, ou 48 meses, como queiram. E o I, que é a nossa taxa de juros, vai ser 2% ao mês. E dividir por 100 para já dar a nossa forma em decimal, que vai ser 0,02. Então, letra A diz o seguinte: qual é o valor de entrada se esse carro for pago parceladamente? O valor de entrada, tá?
diz no enunciado que vai ser 50% do valor do veículo. Então, se o valor do veículo é 80 mil, então 50% de 80 mil vai ser quanto? Basicamente vai ser a metade, mas para deixar aqui de forma formal, vou colocar aqui, ó, 50 dividido por 100, né? 50% de 80 mil, que vai ser 40 mil reais. Este vai ser o valor do veículo, caso ele seja pago aí de forma parcelada ou financiada. Letra B diz o seguinte: qual o valor total a ser pago nas 48 parcelas? Tá? Aqui é interessante observar que na questão ela diz que ele vai ser financiado no sistema de juros compostos. Então essa parte da letra B, qual o valor total a ser pago nas 48 parcelas, é basicamente onde entra a fórmula dos juros compostos, tá? O que a gente vai usar aqui de juros compostos. Então, de juros compostos, a gente tem a fórmula, que é o seguinte: M igual a C 1 mais I elevado a N. Essa é a nossa fórmula de juros compostos. Tenho essa fórmula, preciso dos meus dados, já tenho I, já tenho N. Está faltando o C, tá? Por que está faltando o C? Não se engane, C não vai ser 80 mil, tá? C vai ser, vou colocar aqui de vermelho, C vai ser 40 mil, porque afinal de contas, se a pessoa comprar esse produto de forma financiada, ela vai ter que dar uma entrada de 40 mil, então o que ela vai financiar vai ser os 40 mil restantes. Tá? Então, já que temos todos os dados, agora só substituir na fórmula. Então, M vai ser C, que é 40 mil, vezes 1 mais I, que é 0,02, elevado a 48. Então, M vai ser igual a 40 mil, resolvo o que está dentro do parênteses, 1 mais 0,02 vai dar 1,02, elevado a 48. O que eu recomendo aqui para vocês agora é colocar tudo isso aqui na calculadora. Então, vou colocar aqui o passo na calculadora. Tá? Vocês vão colocar dessa forma: 40 mil vezes, vou colocar o vezes aqui como asterisco, 1,02, chapeuzinho, parênteses, 48, fecha parênteses, tá? Lembrando que esse chapeuzinho é dado ali na calculadora pela tecla x elevado a y ou a tecla de chapeuzinho mesmo, tá? Vai ter uma dessas teclas aí na calculadora de vocês, tá? Depois vocês procurem, apertem ela, que vai aparecer dessa forma aí. Então, eu vou fazer aqui, que eu não lembro a resposta. Tá? Vou fazer aqui, rapidinho, que é 40 mil vezes 1,02 elevado a 48, que vai dar, no caso, 103 mil. $482,82. Este é o valor, tá? Então, este vai ser o valor financiado aí, né, os 40 mil. Ou seja, né, dobrou o valor em 48 vezes, ou seja, 4 anos, o valor de 40 mil, né, ele mais do que dobrou. Ele passou a ser 103.482. E olha que a taxa de juros nem é tão alta assim. E a questão, né, a letra C diz o seguinte: após pagar todas as parcelas e a entrada, qual o valor total pago pelo carro? Então, né, a gente acabou de ver aí que se ela financiar os 40 mil deu 103.482,82. Então, né, qual vai ser o valor total do carro? Vai ser o quê? A entrada dos 40 mil mais os 40 mil financiado. Então, M
né, o valor final, colocar aqui como VF, valor final. Vai ser 40 mil à vista, mais 103.482,82, que foi o valor financiado. Então, meu VF, né, meu valor final, vai ser 143.482,82. Ou seja, vai ser esse valor aí enorme, né? O financiamento quase que dobrou de valor. Mais uma questão 5, e que diz o seguinte: uma loja de eletrônicos realizou a queima de estoque de seus aparelhos, definindo um desconto promocional de 40% sobre as vendas. Então, já até anotei aqui, ó, 40% de desconto. Aí diz que a senhora fulaninha se interessou em comprar um aparelho de som. A loja, com a finalidade de realizar a venda, lhe oferece um desconto ainda maior de 20%. Então, além dos 40% que a senhora vai ter, tá, ela ainda vai ter mais 20% de desconto. Nisso, né, o produto que essa senhora está querendo custa R$ 900. Qual será a taxa única de desconto que de fato será aplicada ao produto caso a cliente realize a compra à vista? Então, está querendo saber qual vai ser a taxa de desconto. Taxa de desconto vai ser calculada da seguinte forma, tá? Vou pegar, né, então, se o produto custa R$ 900, a loja dá um desconto promocional de 40% e mais 20% caso a senhora concretize a compra à vista. Então, temos aqui, vou fazer de azul, né, 40% mais 20%, logo a taxa única de desconto que essa senhora vai ter vai ser de 60%. Tá? Essa seria a taxa. Porém, pessoal, jamais façam isso, tá? Eu fiz isso aqui justamente para riscar esse X. Não somem as porcentagens dessa forma. Como a gente viu na questão 1, a gente não pode fazer isso com porcentagem. A gente não pode nem somar e nem subtrair as porcentagens, tá? E a gente tem que fazer isso aqui por partes. Então, nessa questão, você jamais faça isso, tá? Então, a gente vai ter que fazer por partes, como eu acabei de falar. Então, primeiro a gente vai ter que calcular os 40% do valor desse produto, depois os 20% do valor que foi majorado dos 40%. Tá? Então, vamos lá. Então, vou até riscar aqui para dividir essa parte em x, nessa parte errada. Mais uma vez, não façam isso. Que vocês vão fazer da seguinte forma, tá? Então, primeiramente, o produto custa R$ 900. Se o produto custa R$ 900, ele tem um valor, um desconto de 40%. Então, calculo primeiro aí quanto vai ser esse 40% de desconto. Tá? 900 vezes 40 dividido por 100. Não lembro, vou fazer aqui agora rapidinho. 900 vezes 40 dividido por 100 vai ser igual a 360. Beleza? Vai ser 360. Mais uma vez, 360 é o valor do desconto, não o valor do produto. Então, para saber o valor do produto, eu pego o valor do produto menos o valor do desconto, que vai dar R$ 540. Este é o valor do produto no preço, né, promocional, ou seja, com os 40% de desconto que a loja está dando. Então, para saber, né, quanto vai ser esses mais 20% caso a senhora fulaninha compre o produto à vista, vamos calcular 20% de 540. Que a gente vai fazer da seguinte forma: 540 vezes os 20%. 20 dividido por 100. Vou fazer aqui. Vai dar 108. Mais uma vez, é o valor do desconto. Quanto vai ser o valor, né? Então, vai ser 540 menos 108. Vai dar 432.
Só confirmar aqui se dá esse valor mesmo. Isso, 432. Então, beleza, deu 432. Não se confundam, isso aqui não é o que a questão está pedindo. A questão está pedindo aqui, ó, taxa única de desconto. Eu só descobri qual foi o preço que a senhora fulaninha pagou, tá? Então, aqui, isso aqui é basicamente uma questão de juros simples, tá? Que a gente vai ver depois que isso aqui vai se transformar em uma questão de desconto simples, tá? Mas por enquanto é juros simples. Então, tem os valores aqui, ó, daquela fórmula do montante simples. M igual a C 1 mais I vezes N, tá? Para fazer essa questão, né, para usar essa fórmula, eu tenho que saber aqui os meus valores, né, os meus dados. Então, os dados dessa questão serão M. Qual foi o valor final, né, que a senhora fulaninha pagou? 432. Então, M vai ser igual a 432. E qual era o inicial que a senhora, né, o valor inicial que a senhora fulaninha iria pagar nesse produto? Era justamente o valor sem desconto algum, ou seja, R$ 900. Aí eu tenho a minha taxa, que é justamente o que a questão está pedindo, meu I. Então, interrogação no I. E o N, tá? O N a questão não me dá, afinal de contas ela fala que foi pago à vista. Se o meu produto foi pago à vista, o meu N tem que ser 1. Lembre-se que o N não pode ser 0, tá? Se ele for 0, vai zerar essa parte aqui e não vai ter como eu encontrar o meu I, porque, né, I vezes 0 vai dar 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0, tá? Então, tenho todos os meus dados, vou agora substituir na minha fórmula do montante simples. Então, 432 igual a 900 vezes 1 mais I, que eu não sei, é o que eu quero saber, vezes N, que é 1. Então, daqui, né, I vezes 1 dá I, quer dizer, então, 432 igual a 900 vezes 1 mais I. 900 está deste lado da equação, vou passar ele para o outro lado, dividindo, né, já que ele multiplica todo esse termo aqui. Então, vai ficar 432 dividido por 900 é igual a 1 mais I. Então, aqui eu já posso abrir os parênteses. Eu vou ver quanto vai dar, 432 dividido por 900. Deu 0,48. Então, vou colocar aqui do lado, ó, a setinha, 0,48 igual a 1 mais I. Tá? Esse 1 está deste lado, né? Eu quero deixar o I isolado de um dos dois lados da equação, a equação do primeiro grau. Então, eu jogo ele para o outro lado, subtraindo. Vai ficar, então, 0,48 menos 1 igual a I. Então, I vai ser igual a menos 0,52. Como é taxa de juros, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 100. Tá? Para encontrar que vai dar menos 52%. Como também foi uma taxa de juros e foi um pagamento à vista, aqui não cabe colocar a unidade da minha taxa de juros, afinal de contas foi um pagamento à vista, tá? Foi um desconto. E por que deu menos 52% e por que tinha que dar menos 52%? Porque menos 52 significa que teve 52% de desconto, né? Ele tinha um valor grande, que era R$ 900, e passou a ser um valor de 432, por isso que é 52%. Se vocês quiserem fazer a prova, né, é só pegar aqui, ó, 52% de 900, né, vocês vão ver que vai dar 432. Tá? No caso, se vocês fizerem o desconto, tá? Faz primeiro quanto vai dar isso, depois vocês vão calcular o desconto. Vocês vão ver que vai dar exatamente 432 aí o valor do produto, tá? Que prova que a nossa questão está correta. Então, no começo eu disse que tinha uma questão especial para vocês.
Esta é a questão especial da lista, justamente porque esta vai ser uma questão que vai estar na prova de vocês. A primeira questão, inclusive, da prova de vocês vai ser esta. Uma questão aí de concurso, porém não muito difícil. Tá? Ela só é trabalhosa porque você tem que fazê-la 2 vezes. E ela diz o seguinte: Pedro obteve um empréstimo em um banco e hoje ainda deve as seguintes 2 parcelas. Uma parcela no valor de R$ 5.100, que vencerá daqui a 30 dias, e outra parcela no valor de R$ 10.404, que vencerá daqui a 60 dias. Sabendo que a taxa de juros compostos contratado com o banco foi de 2% ao mês, o valor que Pedro deveria pagar hoje para liquidar integralmente a sua dívida em reais é de... Então, inclusive ela fala ali, né, que aqui a gente vai utilizar o quê? Juros compostos. Então, para resolver isso aqui, primeiramente a gente tem que anotar os nossos dados. E quem serão os nossos dados da questão? Vamos ter 2 dados, né? 2 partes aí na questão. A primeira parte é aquela ali, uma parcela no valor de R$ 5.100. Se é uma parcela, se é um valor que ele vai pagar ainda, então, se é algo que ele vai pagar, vai ser um montante. E eu vou colocar aqui que vai ser o montante 1, M1. Então, o montante 1, uma parcela que ainda vai vencer, vai ser R$ 5.100. Afinal de contas, o montante é o valor futuro, que vencerá daqui a 30 dias. Então, 30 dias eu vou colocar como N1 também, meu primeiro prazo. 30 dias. Como minha taxa de juros, que eu vou anotar daqui a pouquinho, está ao mês, eu vou passar 30 dias para meses. Né? Então, 30 dias dividido por 30 dias tem um mês. Né? 30 dias é um mês na matemática financeira. E a outra parte da minha questão diz o seguinte: M2, outra parcela no valor de 10.404, que é o meu M2. Tá? Então, outra parcela que vai vencer daqui a 60 dias. Então, se é um valor futuro, é o montante 10.404. Vai vencer daqui a 60 dias. Então, N2 igual a 60 dias. Tá? Mais uma vez, vou dividir por 30, porque afinal de contas quero passar para meses. Então, 60 dividido por 30 vai dar 2 meses. E a taxa de juros I igual a 0,02, tá? Porque eu já coloquei aqui direto, mas lá diz que é 2% ao mês, tá? Na questão diz que é 2% ao mês, então só dividir por 100 já. Então, vamos lá fazer a questão. Fazer aqui deste lado. Aproveitar aqui embaixo para colocar a nossa fórmula dos juros compostos. 1 mais I elevado a N. Tá? Então, aqui eu vou fazer 2 vezes. Primeiro, eu vou utilizar essa fórmula para fazer com M1, para encontrar o meu C1 e com N1. Tá? Então, vou utilizar esses dados para encontrar o meu C1, né, o meu primeiro capital, para depois encontrar o segundo capital referente à segunda parcela. Assim, eu vou saber aí, no final, quanto ele vai ter que pagar, né, quanto ele vai ter que pagar hoje para liquidar a sua dívida. Então, fazendo assim, M1 a gente sabe que é 5.100, igual a C1, o que eu não sei, né, o que eu quero saber, vezes 1 mais I, que é 0,02, elevado a 1. Nós já vimos que um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, vai ficar 5.100 igual a C1 vezes 1 mais 0,02. 1 mais 0,02 vai dar que C1 vezes 1,02. Eu quero encontrar C1, esse 1,02 está me atrapalhando deste lado, então eu mando ele para o outro lado, dividindo. Vai ficar então que C1
é igual a 5.100 dividido por 1,02, ou seja, vou colocar de preto, C1 é igual a 5.000. Este é o valor de C1. Então, essa daí foi a primeira parte da questão. Então, se vocês sacaram, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a segunda parte da questão com os dados de M2 e N2. Então, essa formulazinha aqui ficaria assim, ó. M, C, 1 mais I elevado a N. E agora os dados que eu tenho que usar é de M2 e N2. Tá? Estes dados. Para fazer isso, vou só substituir, né? Porque eu já tenho aqui M2, que é 10.404, igual a C2, vezes 1 mais 0,02 elevado a 2. Mais uma vez, resolvo o que está dentro do parênteses, que vai dar 1,02 ao quadrado. Não recomendo que façam isso aqui agora, tá? Mas se quiserem fazer, podem fazer, mas não recomendo. Porque o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo que está aqui, multiplicando desse lado, vou já mandar ele para o outro lado, dividindo. Então vai ficar assim, ó, C2, 10.404 dividido por 1,02 ao quadrado. Aí agora eu coloco isso aqui tudo na calculadora. Na calculadora vai ficar assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Tá? 10.404 dividido, parênteses, 1,02, chapéu, 2, fecha parênteses. Vai ficar mais ou menos assim na calculadora de vocês. E vocês vão ver que C2 vai ser igual a 10.000. Então, né, o valor para liquidar essa dívida vai ser calculado da seguinte forma, que C vai ser igual a C1 mais C2. Então, C, né, 5.000 mais 10.000 vai dar que é 15.000 reais. Este é o valor caso essa pessoa pague essa dívida, né, hoje. Tá? Uma dívida que aí tem uma parcela que vai vencer daqui a 30 dias e outra que vai vencer daqui a 60 dias. Caso ela pague hoje, então, ela vai ter um desconto de R$ 504. Isso é comum, tá, em instituições financeiras. Uma instituição financeira que faz bastante isso, que vocês devem conhecer, é o Nubank, tá? Que se você fazer uma parcela, né, parcelar um produto, por exemplo, em 12 vezes no Nubank, você consegue antecipar as parcelas e com isso ganhar um desconto em cima daquele valor total. Tá? Então isso a gente vai ver, inclusive, mais à frente, quando a gente for falar de títulos de crédito. Mas enquanto isso, a gente fica por aqui então com a nossa aula de exercícios.